Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, tá no ar o podcast do Rua da Margem. Hoje a gente vai conversar com o arquiteto, escritor e poeta Flávio Kiefer. Seja bem-vindo, Flávio, aqui no Rua da Margem, no canal Adjuntos. E o Flávio está lançando um livro agora na Feira do Livro. O livro se chama Cidade Abstrata, pela Libretos. E o lançamento vai ser no dia 18 de novembro, 17 horas. Primeiro vai ter um encontro com o autor na sala O Retrato, no espaço Força e Luz, ali na Rua da Praia, o antigo Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E depois, às 18 horas, a sessão de autógrafos ali na área central da feira. E eu tive o prazer de colaborar com a produção do livro, xeretando ali de jornalista, ali criando umas notinhas, assim, para dar umas explicações, assim, meio que talvez pudessem parecer óbvias, né, para os arquitetos. Mas é que o livro é um livro muito bacana, é um livro de crônicas do Flávio, que não interessa só aos arquitetos, né, porque o tema central é cidades, né, o conceito de cidade, a história das cidades, e essa cidade que a gente vive, que é Porto Alegre, né, Flávio? Boa tarde, Paulo, boa tarde a quem estiver nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. É justamente isso, assim, e tu fizeste uma referência, teu trabalho foi bem importante, assim, porque tu fizeste uma primeira leitura, né, dessas crônicas e introduziu, né, comentários, enfim, e notas que são importantes para esclarecer justamente isso que tu disseste, né, o público leigo. Eu, de fato, assim, eu sempre pensei e quis, nessas crônicas, né, escrever para todo mundo, não escrevi para arquitetos, né? Então, não para um gueto, né? Não para uma bolha. Não. Justamente porque eu acho que a arquitetura, principalmente aqui em Porto Alegre, no Sul, ela é um pouco afastada, assim, desse entendimento que ela pertence às artes, à cultura, né? Então, que está na origem da arquitetura, né? Está na origem da arquitetura, né? A arquitetura nasceu nos Belas Artes, o ensino da arquitetura, pelo menos, né? Uhum. Na Escola de Belas Artes, na França, né? Tu tinha a opção da escultura, né? Da pintura ou da arquitetura, né? E assim, no cotidiano, na imprensa, nas conversas, a gente vê as pessoas, né? Se interessam pela música, pelo teatro, pela literatura, né? E a arquitetura, assim, meio que não existe, né? Não tem uma Foi coisa, ficando mais afastada, mais distante, né? Das artes em geral, né? Sim. Mas o livro, ele tem uma linguagem muito, muito clara, muito objetiva, muito ampla, assim. Ele realmente vai interessar as pessoas, porque fala de uma coisa muito próxima, né? Que é a cidade, né? Que é o que é a cidade, né? O que é a cidade, Flávio? Qual é o conceito de cidade? De onde vem esse conceito de cidade, né? E como é que ele foi se transformando com o tempo? O conceito, eu até numa das minhas crônicas eu falo sobre isso, assim, né? Que na verdade a cidade já não existe, né? E daí eu digo assim, ela existe... Já não há cidade. Ela existe dentro de nós, né? Uhum. Assim, por quê? Porque hoje, né, a gente vive num território, né? A gente já não consegue distinguir. Quando a gente pensa em cidade, essa cidade que a gente tem dentro da gente, ela se refere, assim, a um núcleo, né, no meio do campo, assim, então ela tem limites, né? Aqui terminou a cidade, começa o campo. Então, essa cidade que a gente tem... Tem uma ideia de proximidade. De proximidade, de comunidade, né? Todo mundo sabe quem é da cidade e quem não é, né? O forasteiro, sim, né? Eu digo, esse é o conceito que a gente tem dentro da gente, né? Mas hoje, de fato, assim, no caso aqui de Porto Alegre, né? Se a gente sair daqui para
passear em Gramado, assim, a gente não tem bem certeza, né, por quantas cidades a gente passa quando sai de Porto Alegre, entra em Canoas, São Leopoldo, e assim vai, né, daqui até lá, né? Então, nós temos manchas, né, urbanas no mundo, né? E isso é totalmente diferente, né? Aglomerações humanas. São aglomerações humanas sem limites, são extensões, né? O que tu chama de manchas são aglomerações, são essas aglomerações. Sim, tá. O homem das notas. Exatamente, para nós arquitetos isso assim, é uma palavra mais comum, né? Mancha. Que eu já fico imaginando mancha no mapa, assim, né? Não, a gente até usa, assim, como é que a cidade cresce. Então tem aquela ideia da mancha de óleo, né? Que vai se espalhando, né? Como uma metáfora. Como uma metáfora, né? Então, numa dessas crônicas, eu falo, se a gente não se der conta disso, né, do que essa cidade está dentro de nós e o que faz essa cidade ser cidade, são os nossos monumentos, os nossos símbolos, né, as nossas referências históricas, né, a rua que eu nasci, a padaria da esquina. A memória. Né, a memória, né. Então, como a gente está perdendo muito isso, né? É muito visível, principalmente na nossa cidade e no Brasil todo, né? É uma renovação constante, demolição para construir o novo, né? Então, a gente vai perder isso e aí a gente vai ficar absolutamente solto num território, né? Sem referências. Sem referência. E aí, com a virtualização do mundo, né, a gente vai virar assim, um ID e senha, né? Assim, e o GPS para dizer onde é que a gente está, né? E basta, né? Por esse caminho, né, que tu cita, uma das crônicas fala da época do Borges de Medeiros, né? Na época do início do século passado, do século XIX, final do século XIX, início do século XX, né? Que havia uma preocupação, né, de ideologias à parte, né, o positivismo à parte, né, havia uma preocupação de construir, né, símbolos da cidade, né, as obras que o governo fazia tinha essa preocupação e que isso se perdeu com o tempo, né. Hoje os governos não se preocupam em fortalecer a memória, né, de tal modo assim que aquelas obras construídas naquele tempo são uma referência daquela cidade que existia, né? E que isso, onde é que a gente perdeu esse fio, né? O fio dessa meada, né? Exatamente, assim, tem muitas questões aí, né? Assim, porque o próprio governo simbolizava essa cidade que a gente estava falando há pouco, né? Assim, então, um governo, ele tinha preocupação de marcar território. Marcar o território, a sua trajetória, simbolizar, né, a sua passagem pelo tempo, né? Não é à toa que o Mitterrand, há pouco tempo, né, século passado, na França, né, fez toda uma reforma em Paris, com construção de óperas, de bibliotecas, enfim, de novos monumentos, que Paris já tinha suficiente, né? Mas como assim, se não fosse suficiente. Até hoje, né, se fala, né? A obra do Mitterrand, né? Eu acho, assim, que a coisa pública tinha um prestígio, né? Então, assim, esses representantes, eles queriam mostrar isso, né? Hoje a gente está muito em baixa, né? Então, assim, é preocupante, assim, só se fala em privatizar, né? Mas o próprio governo, ele se desmerece, né, em relação a isso, né? Se autodeprecia. Ele está se retirando para delegar para a iniciativa privada, que eu não tenho nada contra a iniciativa privada, é ótima, né? Mas só que ela tem seus interesses, dos seus sócios, assim, e que são interesses diferentes do que representar uma sociedade, né? Não tem porquê, né? Assim, uma empresa privada está preocupada com simbolizar, né, um modo de viver de uma população, ela não representa isso, né? Então aí a gente ficou meio carentes, né? Quer dizer, o que havia naquela época era essa função simbólica, né, da arquitetura, um pouco desse conceito de cidade que tu estava se referindo antes. Exatamente. Então, ali a Praça da Alfândega, com aqueles monumentos, aqueles prédios, né? É o que a gente tem de mais bonito, né? A gente quer se orgulhar de Porto Alegre, a gente vai mostrar uma foto, um postal daquela região, né? Então, isso faz parte da nossa memória e, por sorte, está tombado, né? Então, ali não se mexe. Aliás, teve um trabalho maravilhoso, né? Capitaneado pela Briane Bica, né? Com o projeto Monumenta, enfim, que recuperou o traçado original, enfim, recuperou a história do próprio lugar, porque que antes disso estava meio maltratada, essa que é a verdade, né?
É verdade. E o livro tem uma série de perguntas que eu acho muito bacana. Eu compilei algumas delas aqui, porque são perguntas que fazem a gente pensar, né, sobre a cidade, não só sobre a arquitetura, mas sobre a cidade, né? E uma delas, tem um capítulo que chama-se Façanha digna de nota. E você pergunta, por que a arquitetura nessa cidade, nesse estado, perdeu a função que mais a enobrece, que é a de dignificar e qualificar o espaço público? Mas tu queres que eu responda? Por favor. Não, na verdade, é uma pergunta que a gente... que existe uma resposta. Exatamente, né? O sentido é mais provocar. Exatamente. Porque, bom, tem a ver com o nosso hino, as nossas façanhas, né? Tem a ver um pouco com o que a gente está falando, o hino do né? Rio Grande do Sul, da questão que falamos há pouco da Praça da Alfândega, né? Então tinha essa necessidade da gente se dignificar através da arquitetura, né? Por que desse empobrecimento? Eu estava brincando, né? Eu teria que responder, porque eu realmente não sei, né? Assim, é um empobrecimento cultural, né? Talvez essa questão tem... Eu até tenho algumas respostas, assim, essa questão que começou lá com Getúlio Vargas, do movimento moderno, essa questão de associar a renovação ao progresso, né? Uhum. Então, de superar um passado... coisa do modernismo. Do modernismo, né? E o movimento moderno, ele teve esse pecado em termos urbanísticos, né? Que, através principalmente, quem mais propagou isso foi Le Corbusier, um arquiteto francês muito famoso, importante, que é um ícone do modernismo. Da arquitetura do século XX, né? E fez a cabeça de alguns brasileiros, né? Do Lúcio Costa, Niemeyer, né? O próprio IFAM foi fundado por esses arquitetos, né? E esse movimento ele tinha assim uma recusa, né, ao passado. Então tudo que era arquitetura historicista, eclética, acadêmica do século XIX, né? Foi proposto um rompimento, mas um rompimento drástico, assim, de botar abaixo mesmo, né? e começar de novo, né? E como essa inteligência, né, estava ligada ao Capanema, né, ao ministro Capanema, que era ministro do Getúlio Vargas. Ministro da Educação, né? Da Educação e Saúde na época, né? Curioso, né? Era uma coisa só, né? E a sede desse ministério, né, foi projetada por esses arquitetos junto com Le Corbusier, né? E o primeiro arranha-céu, o primeiro edifício modernista do mundo, né? Com fachada de vidro, com todos aqueles conceitos que estavam nessa arquitetura nova, né? Nessa arquitetura modernista. Então, esse conjunto ele foi se amalgamando depois da construção de Brasília, Juscelino Kubitschek, né? Então, sempre dessa ideia de fazer o novo, de substituir, né? A gente tem muito problema aqui de as coisas antigas. Agora melhorou muito, porque depois, né, nos últimos tempos isso foi se modificando, né? Mas as coisas antigas eram chamadas de velhas, antigas. Nos anos 70, assim, as casas antigas, as lojas antigas de Porto Alegre, na Rua da Praia, no centro, elas começaram a ser forradas por fachadas de alumínio para esconder, né? Era uma vergonha. Era uma vergonha. E começaram a se rebaixar os tetos com gesso para não mostrar aquele pé direito mais alto, né? Que coisa, né? Era uma coisa assim de realmente superar, né? Prédios como o do Mar, a própria Praça da Alfândega ali, era visto assim, não tinha muito interesse, sabe? Era uma coisa assim de velharia. Se falou até de botar abaixo o Teatro São Pedro. O próprio mercado público, né? O mercado público escapou por pouco, muito pouco mesmo, de ser demolido, né? Então, isso foi uma fase muito ruim, assim, que a gente correu risco, né? E teve, por sorte, arquitetos, gente assim, né? Que se preocupava com o outro lado da história e que, através de brigadas, de passar a noite na frente de um prédio, assim, muita coisa se salvou. E, aos poucos, a consciência foi mudando. Mas ainda tem essa inércia, assim, que é muito grande de botar... Principalmente agora, infelizmente, a gente está numa fase... Isso fica no fundo da cabeça das pessoas. Aí as pessoas aceitam, né? Um plano diretor que quer fazer grandes edifícios, que não... Porto Alegre é uma cidade que está decrescendo em população, né? Encolhendo, né? Então, nós não temos por que, assim, aumentar os índices construtivos para novos prédios, quando a gente já tem, né, um patrimônio construído, né, assim, relevante,
Não, óbvio que tem que construir coisas novas, né? Mas tem que construir coisas novas necessárias, bem pensadas, onde vai, onde não vai, em que tamanho, né? E isso não se faz, né? Outro fato interessante que tu levanta no teu livro é que o plano diretor de 1979, em plena ditadura militar, ele tinha coisas muito positivas, né? Ele durante 20 anos, né, até o de 99, né, se criou uma ideia de uma cidade mais compacta, de uma cidade com prédios baixos, né, que não favoreceu um cenário da indústria imobiliária, né, da especulação imobiliária, meio na contramão assim, de outras capitais brasileiras, né, que já estavam, né, pisando fundo no acelerador. Né? Como é que isso aconteceu? Quer dizer, havia técnicos, havia arquitetos, os órgãos públicos, havia uma mentalidade da sociedade porto-alegrense da época. Como é que isso se explica? Eu explico pelas contradições, eu presto muito atenção nas contradições, né? Porque, teoricamente, o prefeito Vilela é interventor, nomeado pela ditadura, prefeito de Porto Alegre, né? Só que ele tinha uma cabeça, não conheço ele pessoalmente, mas, enfim, ele montou uma equipe muito importante, né, na Secretaria de Planejamento da Prefeitura, associada com professores da URGS. Da URGS, né? E começaram a replanejar Porto Alegre com uma outra cabeça. Uma outra cabeça, né? Inclusive projetos que, por exemplo, ali onde é o Parque Marinha do Brasil, aquilo ia ser tudo loteado, né? Ia ser por prédios pequenos. Enfim, quando se projetou o aterro, já foi projetado ali para ser construído. Eles fizeram o parque, né? Porque o que se deu... que, na verdade, Porto Alegre tinha uma cultura de prédios baixos, né? E isso é que é muito interessante. Ela é uma cidade diferenciada, ainda é, não sei até... Mas ainda é, porque nós temos um parque construído muito grande, se comparada com outras capitais e outras cidades de porte médio, assim, aqui a média ainda são de prédios baixos, né? E esse plano diretor de 79 entrou nessa linha, assim... Só que ele foi bem radical, assim. Então, prédios com mais de 4 pavimentos eram raros, né? A altura máxima em alguns bairros, 8 pavimentos, né? Em todos os bairros eram 8 pavimentos. Não, em alguns, quando podia, chegavam a 8, né? E no centro da cidade se permitia 15 ainda, porque já tinha um padrão, né, de prédios mais altos. Mas a média era de 2 a 4 andares. 2 a 4 andares. Eu digo que até houve um certo exagero, porque, por exemplo, uma avenida... algumas avenidas que já tinham muitos prédios mais altos, de repente começaram a aparecer prédios muito pequenos, né? E isso era suficiente para abrigar a população de Porto Alegre, e seria até hoje, né? Isso não durou 20 anos, né? Porque depois veio o prefeito Colares, aí começou a afrouxar, claro, porque isso foi uma pressão muito grande para se modificar. O que aconteceu? Assim, como os índices eram muito baixos, os terrenos também perderam valor. Então, eram os terrenos mais baratos do Brasil, assim, em termos de capital, era Porto Alegre. Porque um terreno, ele não vale pelo... Né, se comparar com uma gleba, né, no campo, a gleba vale pelo que tu planta nela, né? Um terreno urbano não vale pelo que se planta, né? Vale pelo que se constrói nele. Então, quanto mais tu permite construir um terreno, mais ele vale. Então, os terrenos perderam valor, né? As grandes construtoras do país, né, se desinteressaram totalmente de Porto Alegre. E o que isso aconteceu? Abriu um mercado para pequenas construtoras. Eu mesmo fiz um predinho com meu sogro de 6 apartamentos. Você abriu o mercado de trabalho. Foi logo que eu me formei, assim. Para arquitetos, exatamente, jovens arquitetos. E muito mais mercado para os escritórios de arquitetura, porque em vez de fazer um escritório faz um edifício naquela planta que se repete, né? Ele faz um pequeno prédio para aquele terreno, o outro escritório faz o outro. Enfim, de certa forma, democratizou, inclusive, o mercado de trabalho, o setor econômico. E aí começou a pressão muito forte, que já o Colares não resistiu, aumentou um pouco, e até que veio um plano que eu escrevi muito, né? Publiquei, assim, que eu chamava de um crime urbanístico, que é o de 99, né? Que aí começou esses prédios de 54 metros de altura, né? E era por tudo que era bairro, né? Depois, mais adiante, numa revisão, se conseguiu baixar um pouquinho, né? Pouquinho, né?
E agora o prefeito está liberando, assim, o céu é o limite, né? Furar o céu, né? Por uma cidade que tá diminuindo, né? O que se questiona é a necessidade da cidade ter, né, ir por esse lado, né? Não, na verdade, não precisaria, né? A não ser, o que se explica é um interesse econômico, obviamente, né? É exatamente, porque aquilo que eu te disse, né? O terreno vale mais, ele rende mais, é uma... E o argumento é falso, porque se diz assim, não, nós temos que verticalizar para adensar. Só que... O que significa adensar? Concentrar? É concentrar a população, né? Mais população num bairro, porque tem infraestrutura, pelo menos em teoria teria, né? Só que isso na prática não é verdade, assim, porque ao mesmo tempo que está se fazendo grandes prédios em áreas já mais densas, né? Está se permitindo o loteamento. Então, a cidade ela fica nas duas coisas. Ela vai se expandindo horizontalmente, né? E verticalmente em alguns pontos, né? Porque aí, claro, as construtoras e incorporadoras selecionam alguns bairros de interesse, né? E investem ali, né? Mas, na verdade, assim, se a gente pensar que a gente tem uma população fixa, isso é uma questão, um pouquinho de matemática, né? Se a gente tem uma população fixa, o que tu quer dizer com adensar? Né? Como é que tu poderia adensar só se tu vai tirar de um lugar para botar no outro, né? Então, aí tu vai ter um lugar mais denso e, consequentemente, outros mais vazios, né? Que é o que tem acontecido em Porto Alegre. Se a gente passear por alguns bairros um pouquinho mais distante desses centros mais dinâmicos, a gente vê, assim, terrenos que estão à venda há dezenas de anos, né? Encalhados. Encalhados, assim, não há um investimento, né? Então, porque que significa? Que está havendo uma migração, né? Mas essa migração, ela não é pensada, não é controlada, né? Que poderia ser, né? Eu considero que isso é planejar, né? Sim, Quer dizer, então, vamos esvaziar um lugar ali para trazer para outro lugar, e o que a gente vai fazer lá? Vamos pensar, né? Mas não se pensa. Na verdade, não se pensa. Aliás, outra frase do teu livro é: a maneira brasileira de resolver a moradia dos mais pobres é afastá-la dos olhos dos mais ricos. É um pouco isso, né? Um pouco isso de jogar para longe dos olhos, né? Da cidade central ali, as famílias mais pobres, né? Isso aconteceu especificamente, eu não me lembro exatamente onde eu escrevi isso, mas assim na Ilhota, né? Foi o caso da Ilhota, exatamente. O caso da Ilhota, que foi a construção da Restinga, né? Que a Ilhota era uma comunidade popular ali da cidade, no coração da Cidade Baixa, ali perto do Centro Municipal de Cultura, né? Da Praça Garibaldi, né? E no final dos anos 60, início dos anos 70, aquele pessoal foi enviado para Restinga, que naquela época era que foi o mesmo prefeito Vilela que fez isso. Pois é, são as contradições, né? Porque tu referiu, né? Aí até não foi contraditório, porque combinava com o espírito do regime, né? Porque, inclusive, foram assim, caminhões do exército que levou aquela população para Restinga. Sim, né? não foi uma maneira, digamos assim, educada, né? Não foram convidados gentilmente a Ilhota, ela era alagável. Assim como a população da ilha convive com alagamentos anuais, né? A Ilhota também sofria com isso. Então, o que foi feito ali? Ali foi feito, quando se construiu a Avenida Ipiranga, foi para corrigir isso. Vale lembrar que o Arroio Dilúvio, ele vinha, né? Ele passava ali, ele serpenteava por aquela região toda, passava pela João Alfredo até desembocar, passar por baixo da ponte de pedra, né? Até desembocar Exatamente. no Guaíba, né? E ele vazava muito, muito facilmente, historicamente isso. Sim, né? sim. E até por isso que aquela região era habitada por pessoas mais pobres, né? Porque os mais ricos, obviamente, não queriam morar num lugar que qualquer chuvinha alagava, né? E quando se corrigiu isso, né? Quando se fez a Avenida Ipiranga, né? Se fez a retificação do arroio, quer dizer, o arroio parou de circular por ali. Bom, então agora vamos ocupar, né? Pelas famílias mais abonadas, né? Já esse pessoal daqui vai ter que sair. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Exatamente. Isso mostra, assim, a discriminação pura, sem pudor, né? De como é que funciona a nossa sociedade, né? Porque quando finalmente corrigiu para a população que morava ali, agora vocês vão morar no lugar seco? Não, vocês não vão morar aqui, né? Aí se fez era financiado pelo BNH, hoje em dia ninguém sabe o que é o BNH, mas era o Banco Nacional da Habitação, né? Que financiava moradias populares e tal, né?
E para a classe média e para todo mundo, né? Enfim, era um banco que tinha muito dinheiro e aí fizeram um projeto que chamava Projeto Cura. Eu acho muito interessante. Sintomático, sigla, né? sintomático. E que o projeto era assim, era reurbanizar todo aquele local, né? E até ganhou algumas cerejinhas, assim, né? Tem o Centro Municipal de Cultura, saiu desse dinheiro, né? Saiu o Tesourinha? O Tesourinha. O ginásio Tesourinha. O ginásio Tesourinha. Uhum. Então aquilo ficou tudo... Deixaram o bairro, né, bonitinho para ser ocupado por uma outra população, por outro tipo de convivência. E a população dali foi levada para a Restinga, que foi também, mesmo BNH, foi feito um conjunto habitacional, né, que deu início à Restinga. A Restinga era tão longe, né, e criou um problema, porque até esse ano se pagava passagem em Porto Alegre, do transporte público, pela distância que se andava. Sim. Né? Quanto mais longe, mais caro era a passagem. O que era normal. Muitas cidades funcionam assim ainda, né? Antes da tarifa social, né? Tarifa Mas única. Por que a tarifa social? Porque quando, então, essa população foi para a Restinga, foi um escândalo tão grande assim, né? Como é que eu vou dizer assim? Que bateu deu um pouco de remorso. Exatamente. Nos corações mais duros, né? Bateu esse remorso. E aí se fez a passagem social. Quer dizer, todo mundo passou a pagar uma passagem mais cara, porque se eles não morassem lá tão longe, né, a passagem, não seria, mesmo social, seria um social mais barato, né? Claro. Porque tinha esse custo, né? Agora, essa transformação física e geográfica é uma coisa que sempre me impressionou muito, sabe? Essa retificação do Arroio Dilúvio, a construção da Avenida Ipiranga. Eu fico pensando assim, se Porto Alegre não tivesse feito isso, né? Óbvio que para a cabeça das pessoas naquela época não teria uma solução assim de manter o Arroio Dilúvio serpenteando ali pela Cidade Baixa e encontrar uma maneira de que não ocorressem os alagamentos, né? Dá uma impressão assim, puxa, seria quase uma Veneza, né? Alguma coisa assim, mas Veneza, obviamente, estou exagerando, mas talvez assim pudesse ser uma paisagem muito bonita, né? Mas por outro lado, aquele arroio era fétido, né? Imagino que era quase um esgoto que corria céu aberto ali por entre uma região, né, central da cidade, né? Tu acha que aquilo ali poderia ter sido feito de outra maneira ou não? Poderia, né? Mas assim, é que a cultura da época era uma cultura da técnica, né? Pragmática. Mas assim, no sentido de vencer a natureza. A natureza era inimiga, né? Então, o Rio Tietê em São Paulo também foi retificado. Ele serpenteava, assim, podia ser... Imagina, parques belíssimos ali. Exato, eu fico pensando. Podia ser tudo diferente, mas não se pensava nisso, não havia nem... Era fora de cogitação. Era fora de cogitação, tem que retificar, tem que usar a engenharia para resolver problemas, né? Mas é curioso tu tocar nisso, né? Porque hoje... agora se tem um raciocínio praticamente inverso, né? Sim. Hoje, assim, a natureza não é inimiga, nós temos que nos entender com ela, a gente tem que conviver com ela. Vamos construir jardins à beira da Ipiranga, ali na beira do arroio, há projetos assim, de criar uma área verde ali praticamente na margem do arroio. E tem cidades mundo afora que estão fazendo isso, né? Estão retornando ao original, né? Claro que teria soluções, né? Dentro desse princípio de hoje, teria e poderia ser diferente, né? Bom, em primeiro lugar, ninguém deveria morar, né, em áreas alagáveis, né? Então, se ninguém morasse em áreas alagáveis, esse problema já desapareceria por si, né? Sim. Quer dizer, todo esse dinheiro que foi investido para contornar o problema, para derrubar o problema, poderia ter sido investido de outra forma, inclusive para as pessoas morarem em lugares mais seguros, né? Então, é uma questão de lógica, assim, né? O próprio aterro do Guaíba para a construção dos diques, do muro, né? Tudo isso foi uma solução para proteger a cidade. Mas proteger a cidade do quê? Uma cidade que avançou sobre o lugar das águas, né? Se a cidade toda permanecesse acima da cota 5, por exemplo, né? Tanto se falou, né? Agora, durante a enchente da cota 5, todo mundo está sabendo o que é a cota 5. Eu não sei o que é a cota 5. É a curva de nível, né? O zero é lá o mar, né? O nosso Guaíba normalmente está ali pela 3, né? Não, 3 já é a borda do cais, né? Acima de 3 começa a alagar. E aí vai se espalhando, né? E ela não chegou até a cota 5, né?
Então, se a gente não tivesse ocupado, né, abaixo dessa cota, não teria problema nenhum, né? Mas a solução foi aterrar o Guaíba, fazer dique, fazer muro, casas de bombas, não sei o quê. Ok, está feito e tem que ser bem cuidado, tem que ser bem protegido para que, assim, né? Já que esse foi o caminho, né? Eu acho que agora tem que se manter, né? Tem que proteger. Tem que proteger. E, bom, uma das coisas que marcou, né, a tua trajetória foi o projeto de transformação do Hotel Majestic na Casa de Cultura Mário Quintana, né? É um projeto teu com o Joel Gorski. Joel Gorski, né? A Casa de Cultura que foi inaugurada em setembro de 1990. Aliás, naquele ano, poucos meses antes, tinha sido criada a Secretaria de Cultura do Estado, né? Imagina que bons tempos aqueles, né? Esteve no mesmo ano. Era o CODEC, acho que não era bem uma secretaria ainda. Eu acho que sim, a secretaria do Apel, Carlos Apel. Sim, que foi o primeiro secretário, exatamente. Exato, foi, e em seguida a Casa de Cultura. Como é que foi esse projeto? Como é que foi essa passagem? A Casa de Cultura Mário Quintana, ela começou assim, bom, o hotel faliu, né? Teve leilão, venderam o que podiam para pagar as dívidas. E se falava, inclusive, em demolir aquilo que eu te falei dos prédios. Aquela velharia. Velharia, né? Velharia, o que fazer com aquilo, né? Mas aí começou um movimento, né, de proteção do edifício pelo valor histórico, né? Muito, né, assim, mais do que da arquitetura, até o fato do Mário Quintana ter morado ali. Então, se criou essa ideia de proteção, né, que acabou que o Banrisul comprou o prédio, né, para que não fosse demolido, e ia fazer uma agência ali, né? Por sorte não saiu, ia ser um horror ali, porque o prédio ia fazer escada de incêndio no meio das plantas ali, né? E aí já com o Banrisul tendo a posse do prédio, né, o deputado Rui Carlos Osterman era deputado. Eu digo que assim, é uma coisa bem brasileira, né? Aí ele fez uma lei transformando o edifício na Casa de Cultura Mário Quintana. Não tinha nada de cultura, não tinha nada lá, mas sim, aí passou a existir por uma lei, né? O que foi muito bom, né? Enfim, que bom que aconteceu dessa maneira, mas é um caminho... É um caminho diferente, curioso, né? estranho. Aliás, isso é muito comum no Brasil, assim, um prefeito, um governador, ele contrata um projeto para um arquiteto, né? Uma casa de cultura, um centro cultural, e depois vai pensar quem é que... Já aconteceu comigo, porque eu já fiz mais de um, né? De perguntar assim, mas quem é que... No dia seguinte da inauguração, quem é que vai acender a luz disso aqui? Quem é que vai administrar? Quem é que vai, né? Como é que vai tocar isso aqui? Isso vem depois, né? Depois a gente vê. Então, com essa garantia da Casa de Cultura, ela começou a ser ocupada, o hotel começou a ser ocupado, começaram a ceder, né? Aquela coisa, quem conhece os caminhos, né, da política, vai lá, então uma associação dos escritores ganhou uma sala, tinha ateliês de pintura, tinha de fotógrafos, mas eu cheguei a dizer que se continuasse o processo ia ser um pardieiro da cultura, jamais uma casa de cultura. Porque não tinha luz, né? Era fio subindo pelas escadas, gente passando com balde d'água para poder ter seu ateliê, né? E aí quando entrou então funcionava assim, tinha até um cinema no térreo, que era a Sala Paulo Amorim, né? Funcionava para a Rua da Praia. Isso tudo no Majestic ainda, com a estrutura do Majestic. Com o Majestic abandonado, falido, né? As ruínas do Majestic. Exatamente. Tinha um grupo uma sala, que era a sala de ensaio do teatro, que, sabe como é que era o nome? A Sala do Eco. Porque o nível de reverberação lá era tão grande que a gente mal se ouvia. Agora você imagina um grupo de teatro ensaiando num lugar assim, né? Isso foi até 87, entrou o Simon, e o Simon disse, não, nós vamos... Né? Aí organizou, aí convidou aí foi o Apel, né? O Apel me convidou, e eu introduzi o Joel, né? Então nós dois fomos para a Casa de Cultura, aquela enormidade lá, por sorte... E tu era um jovem arquiteto. Sim.
Pois é, isso até era um problema, porque olhavam para mim e ninguém acreditava. É ele que vai fazer o trabalho. Aí, por sorte, teve um princípio de incêndio, né? Por sorte. Então, por sorte, porque a arquiteta a Vera Maria Becker, assim, botou todo mundo a correr de lá, né? E aí nós ficamos com o prédio vazio, né? E aí eu e o Joel nos olhávamos e disse, mas o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver isso? Aí nós decidimos... a história é muito longa, eu começo a falar, não vou parar mais. Por favor, né? Aí nós decidimos que o nosso projeto tinha que ser participativo. Também era fim da ditadura, sim, né? Era bem a palavra da época, participativa, né? Era o espírito da época, né? E aí nós começamos a bolar como é que seria isso, né? Porque a gente queria envolver a comunidade cultural que tinha salvo o edifício. A ocupá-lo, né? A ocupá-lo. Uhum. Então a gente começou com um estudo preliminar que não dizia o que ia lá dentro, né? Para que essa comunidade dissesse o que queria botar lá dentro, né? Vou abreviar um pouquinho aqui, depois isso teve um resultado, a gente trabalhou mais. Mas tu vê que bacana isso, né? Talvez hoje fosse impensável, né? Se fazer um projeto desses de restauração de um prédio histórico, transformá-lo num centro cultural, ouvindo a comunidade cultural, né? Isso é bem difícil que acontecesse hoje, né? Não sei te dizer, talvez a gente não sabe se está acontecendo ou não, né? Eu não falei, né? Mas nós éramos funcionários do Estado, né? Então nós fomos deslocados para lá, tem isso também, assim, tem essa... Tu trabalhava onde? Antes... Eu trabalhava no SEDU, trabalhava com planejamento urbano, com transportes, mas eu peguei Bom, mas e aí nessa coisa mais participativa, se criou um projeto? Aí nós fizemos um anteprojeto e a gente, né, para a direção da casa, o Sérgio Nap, a NCE Brasil, a gente disse, não, mas a gente tem que apresentar esse anteprojeto para ser aprovado. E aí foi muito legal, a equipe toda lá era muito legal. Se fez um grande seminário, assim, que foi o encontro das casas de cultura do Cone Sul, que veio gente do Brasil todo, veio da Argentina, do Uruguai, né? E nós, entre outras coisas, nós apresentamos o nosso projeto e fez um certo sucesso, assim, né? E principalmente porque pessoas de fora, porque acabava a televisão chamando, entrevistar, porque, enfim, era um encontro importante que estava acontecendo na cidade. Era a pauta. E aí diziam, mas vocês têm um projeto, né, muito legal, vai ficar muito bom, não sei o quê, né? E aí isso foi... colou, né? E não sei como é que chegou nos ouvidos do Simon, ou até sei, mas ele disse, não, mas agora... Isso já tinha passado 2 anos que a gente estava lá dentro, né? Aí ele disse, vou inaugurar. Então, assim, eram os 2 grandes projetos dele, era a Estrada do Mar e a Casa de Cultura Mário Quintana, né? Assim, tipo, para encerrar mandato... A marca do governo. Exatamente. E aí foi uma loucura, porque aí começou a contratação E até uma coisa interessante, assim, que eu gosto de... Porque depois da inauguração, os jornalistas adoravam perguntar assim, quanto custou? É sempre a pergunta, né? Quanto custou? Quanto custou? Aí um dia me veio a ideia, disse assim, olha, custou 2 quilômetros da Estrada do Mar. E leva muito mais longe. Genial. Exatamente isso, né? Não, pra gente se dar conta como é pouco, né? Exatamente. E aí se falar de construir né? Eu agora estou brigando por brigando não, né? Mas sonhando, melhor dizer, por uma sala sinfônica que Porto Alegre não tem, né? A última coluna que eu escrevi foi sobre isso, né? A casa do Aí vão dizer que é um absurdo de dinheiro, não sei o quê, mas quantos quilômetros de estrada seriam, né? Essa é uma questão. É uma questão. Aliás, uma das coisas que eu mais gostei do teu livro é que tu levanta questões, né? Tu não responde. Aí tu vem me pergunta, eu fico exatamente, mas assim, quando a gente admitir que a realidade é complexa, né? Sim. De que a gente não tem as respostas prontas, né? E que nem por isso a gente deve não perguntar, ao contrário, né? A gente precisa perguntar. Exatamente. Né? Para poder pensar melhor as coisas, né? E para a gente encerrar aqui, uma das coisas, um dos capítulos, que aliás, não por acaso, chama-se Cidade Líquida, né? Tu faz a seguinte pergunta: a cidade perene é coisa do passado? O cenário urbano mudará como páginas da internet? Então, acho que a cidade está ficando assim tão permeável, assim, tão sem
sem base concreta, no certo sentido, assim, né? De conceitual da coisa, que a gente... Como é o futuro da cidade? Olha, em parte tem acontecido, né? Isso que a gente estava falando, dessa ânsia de renovação, né? De demolir. Eu já tenho visto, assim... Eu fiquei chocado ali na 24 de outubro com a Bordini, um prédio de 4 pavimentos, botaram abaixo para fazer uma farmácia. Né? Olha, que coisa. Então, assim, essa... E derrubar um prédio de 4 pavimentos, não é... Não, tem outro ali na João Teles, tem outro, assim, tem muitos, né? Começaram com as casas e agora se... Então, isso não tem fim, né? Na Ásia, a gente já vê muito isso, assim, muitos prédios que já não têm fachada, né? São monitores gigantescos, né? Então, são luminosos, né? Para ficar passando coisas, enfim... Então, nesse sentido... São plataformas. Nesse sentido, a cidade líquida seria isso. Se a gente perde essa cidade que a gente tem dentro da gente e ela não tem uma correspondência fora nenhuma mais, né? Então, a gente está solto, né? Isso já acontece nos shoppings, por exemplo, né? Sei lá, todo mundo anda em shopping, né? Mas tentar lembrar um shopping center quando inaugurou, aí tu vai hoje... Tu não consegue nem lembrar a história dele, não reconhece a história dele. Não tem mais identidade. Não, né? E não é só que mudou de identidade, ele sempre foi mudando, né? A identidade dele é a mutação, lá, depois reformaram. Né? Aí eles acham que não sei, tem que trocar todo o piso, trocar todo o forro, porque agora é uma questão de moda, né? E essa lógica do design do shopping center é a lógica da cidade, de certa maneira. Está se espalhando pela cidade. E nós estamos sendo acostumados com isso, né? Que é o que eu comento na crônica, né? Com a internet, né? Com o aplicativo do banco, né? Eu digo, que raios, por que mudaram de lugar, né? Onde eu acessava meu extrato, estava... é para melhor, e aí tu tem que avaliar, né? Ficou bom, né? Sei lá, né? Tem que ser participativo, né? Não tem fim isso, não né? Não tem fim. Então, Cidade Abstrata, do Flávio Kiefer, pela Libretos, da nossa querida amiga Clô Barcelos, Rafael Guimarães. Lançamento, então, na Feira do Livro, dia 18 de novembro, 17h, 5 da tarde, encontro com o autor, sala O Retrato, no Espaço Força e Luz, ali na Rua da Praia, todos convidados. E depois, logo em seguida, ali, 18h, autógrafos ali na área central da feira. Flávio, muito obrigado e... Vamos esperar os próximos livros, né? Porque esse tema é muito, muito legal, assim, né? E o teu jeito de escrever é legal porque ele suscita, né? Ele problematiza as coisas sem apresentar soluções fechadas, né? Tu falaste do nome da Clô, né? Então eu queria lembrar e agradecer uma equipe maravilhosa que se formou em ter, tu participaste, né? A minha amiga Carla, que ajudou na produção. Carla Quadros. A minha filha Luísa, que me apoia Luísa da Matinal, né? Da Matinal, faz as revisões, né? Os meus amigos, não falamos sobre isso, mas o livro tem a parte, se não gostarem dos textos, ele vai valer por um ensaio fotográfico que tem de fotógrafos como o Aigner, né? O Fábio Del Ré, né? O Mário Fontanive, o Martin Streibel. Então tem uma equipe de luxo ali, muito assim, bacana. que é o design da... Sim, a Luísa Rabelo, incrível, assim, para mim foi um achado, eu não a conhecia, assim, maravilhosa, assim, fez o livro, tá lindo, 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 foi muito bom, se criou um ambiente muito bom de trabalho, sabe, aí a Libretos está de parabéns, assim, foi muito bom. Nós não falamos, né, mas essas crônicas eu publico no Sler, que também é meus agradecimentos. Ao site, né? A um site Sler, que ali eu escrevo, né, arquitetura e urbanismo, né? A maior parte das crônicas são dali, né? São. Não, porque tu perguntaste dos projetos futuros, né? Então, esse livro, ele é sobre a cidade, né? E eu penso no futuro, né? Então, juntar as crônicas sobre arquitetura, porque aí seria uma arquitetura abstrata. Já estou pensando no nome por enquanto. Mas foi muito bom conversar contigo, assim, me senti muito à vontade, assim, e não faltou assunto, né? Não, a gente poderia conversar aqui por mais 3 horas. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Eu que te agradeço, Flávio. O podcast do Rua da Margem volta qualquer dia desses por aí. Um abraço. Adjuntos, a gente pode mais.